pessoal, meu nome é Luísa, eu sou estudante de medicina aqui da UFV e hoje nós estamos com mais um episódio do nosso podcast Saúde em Foco. Pode se apresentar, Cris. Olá, pessoal, meu nome é Cristiane, sou docente do curso de Medicina, do Departamento de Medicina e Enfermagem da UFV e sou coordenadora desse projeto, podcast Saúde em Foco. Então, hoje nós viemos com esse podcast com um tema muito relevante atualmente, que envolve redes sociais. O tema dele é Saúde nas redes, limites legais para profissionais da área. Então, nós sabemos que as redes sociais elas estão sendo usadas bastante hoje em dia por diversas profissões, inclusive profissionais médicos e outros profissionais de saúde. Só que tem alguns limites que que são difíceis de serem estabelecidos e é importante termos essa conversa com profissionais capacitados para entender melhor o que se deve, o que pode, o que não pode fazer. E para isso nós trouxemos 2 convidados muito importantes, vieram lá de BH, né? É o Thiago Retes e a Giovana Moreira. O Thiago, ele é advogado, especialista em direito médico, ele atua há mais de 12 anos na defesa de médicos e os auxiliando a trabalhar com segurança jurídica. O Thiago é formado em Direito pela UFMG, né? Fez mestrado também na UFMG e atualmente estuda doutorado em Medicina pela UFMG e é sócio do setor de Direito Médico do escritório GBA Advogados, que se localiza em Belo Horizonte, né? Além disso, ele possui uma grande comunidade de médicos no Instagram, tem bastante propriedade para falar desse assunto com a gente, e ele compartilha diversas dicas, né, para esses profissionais. Então, Thiago, se você quiser se apresentar, cumprimentar o pessoal. Boa noite, Luísa, boa noite, Cristiane. É um enorme prazer estar aqui na UFV hoje. É um público tão seleto, né, uma faculdade de medicina que já estive em outros momentos e nesse campus, né, belíssimo de vocês estão de parabéns por isso. E também pela iniciativa de organizar esse podcast, acho que é uma iniciativa muito valiosa, não conheço um paralelo em outras universidades, então desde já parabenizo vocês por isso também. Estou muito animado para essa nossa conversa. Direito médico hoje é um tema praticamente obrigatório nas cadeiras das faculdades de medicina e, enfim, da área da saúde de uma forma geral. E acredito que a gente vai poder trazer algumas contribuições valiosas hoje. Muito obrigada. Agora, Giovana, nós vamos te apresentar brevemente também. A Giovana ela é advogada, né? Formou ano passado aqui na Universidade Federal de Viçosa. Ela também atua na área de Direito Médico há 1 ano e meio. Atualmente, ela também compõe a equipe de Direito Médico do escritório GBA Advogados. Então, Giovana, fica à vontade para se apresentar também. Muito obrigada, boa noite para todos vocês, para os ouvintes também. Agradeço pelo convite, também parabenizo vocês pelo projeto e também estou muito feliz de estar aqui na UFV hoje, onde me formei há um ano, né, atrás, praticamente. E, especialmente, né, estar com vocês do Departamento de Medicina, onde tantos amigos meus formaram, meu namorado. Então, muito bom estar com vocês. Ai, que bom. Então, a primeira pergunta assim, que a gente gostaria de abrir é com relação ao aspecto mais ético da profissão. Atualmente, existem legislações e normas que os médicos precisam seguir. A gente sabe, assim, de uma forma geral, nós estudamos ética médica, principalmente, né, nós aqui estudamos no primeiro período da faculdade, já introduziu, mas em outros períodos também a gente sempre comenta sobre esse tema. Mas, assim, de uma forma prática, existem legislações? Como que funciona? Assim, é um emaranhado de normas que a gente tem, né? Infelizmente, como tudo no Brasil, a atividade do médico é altamente regulamentada e realmente é bastante difícil o médico ser conhecedor de todas as regras. Só que existe uma regra mais importante do que essa, de que ninguém pode deixar de fazer algo afirmando que não conhece a lei. Então, esse é um grave problema que a gente tem na prática, né? Porque é inevitável que as pessoas não saibam exatamente todas as regras existentes sobre uma profissão ou sobre a vida de uma forma geral. De uma forma mais concreta, respondendo a sua pergunta, o Código de Ética Médica é a legislação mais importante que vai guiar a atividade do médico. Como se fosse uma lei que tem basicamente ali, cerca de 100 artigos, mas ela por si só não é suficiente. O médico ele vai ter que também beber de outras fontes. Quais são elas? Pareceres e resoluções
do Conselho Federal de Medicina e dos Conselhos Regionais de Medicina. Só que aí a gente está falando de milhares de pareceres e resoluções. É algo extremamente complexo. O que eu recomendo é que o profissional conheça o Código de Ética Médica como a palma da sua mão, porque na maior parte dos casos isso vai ser um vetor para ele conseguir interpretar o caso concreto, uma relação difícil com o paciente, uma relação complexa com a entidade para a qual ele trabalha, seja um hospital, seja uma clínica, seja eventualmente uma operadora de plano de saúde, e também a relação entre colegas, que hoje em dia, infelizmente, tem sido um tanto quanto tumultuada em razão das redes sociais, em razão da complexidade em si que existe em um ambiente hospitalar, né? Então, de uma forma muito sucinta, eu diria que o Código de Ética Médica é a lei assim, que todo formando em medicina tem que saber de cor e salteado. Os específicos, né, aquilo que vai complementar, eu deixaria para pedir um aconselhamento para alguém de um corpo jurídico, né, um advogado, ou o próprio Conselho Regional de Medicina, né? Nem todo médico sabe, mas se ele enviar um e-mail para o CRM responde com a orientação do caso de uma forma geral, né? Então, sei que às vezes na hora de tomar uma decisão não é possível você ligar para o CRM e mandar um e-mail, né? E aí talvez o advogado vai te ajudar. Mas de uma forma geral, estou tendo um problema no hospital que eu trabalho com tal situação, com tal pessoa, esse paciente tem feito tal coisa, eu não sei como agir. Se você enviar um e-mail para o CRM, é possível que o CRM te dê uma orientação. Lembrando também que se você estiver fazendo alguma coisa errada, pode ser que o CRM abra uma investigação contra você. Então tem que tomar cuidado e falar de uma forma bastante genérica, né? Sim. E em complemento ao Tiago, eu também alerto que apesar de essa ser a lei mais importante, a norma mais importante para os médicos no seu dia a dia estão sujeitos a todas as leis que existem, né? Sim. Então, às vezes acontece algum acontecimento, algum erro, e ele também vai estar sujeito às leis cíveis, criminais. Então, pode haver também repercussões, além da repercussão ética, pode haver essa repercussão tanto civil quanto criminal. Tem um adendo importantíssimo na linha do que a Giovana falou, que normalmente os médicos ficam arrepiados com isso, que o Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação do médico com o paciente, desde que não se trate de atendimento no Sistema Único de Saúde, né? Então, se você tem o seu consultório, você tem a sua clínica, você está atendendo um paciente, eu sei que, via de regra, se chama de paciente, não de consumidor, mas a legislação e os nossos tribunais já de longa data, né, mais de 2 décadas, já vem falando que a relação entre o médico e o paciente ela é de consumo. E isso tem uma série de pormenores e consequências para o profissional, tanto com relação a pagamento de honorários, a cobrança dos honorários, a eventualmente responsabilização desse profissional, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor. Eu não vou recomendar a leitura, porque é um tanto quanto aborrecido ler, né? E talvez um pouco complexo. Mas é bom o profissional saber que, sim, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável e isso vai trazer, talvez, um empoderamento adicional para o paciente nessa relação. Só até mesmo uma dúvida, porque assim, quando a gente fala de consumidor, quando a gente quer consumir alguma coisa, a gente espera resultado, né? Que aquele produto funcione de uma forma adequada, que não dê problema. E isso também se aplica a resultados médicos? Porque vamos dizer assim, né? Por exemplo, uma cirurgia plástica, qualquer cirurgia, qualquer procedimento médico pode dar errado, né? Por situações inerentes ao processo mesmo, não por culpa mesmo do médico, né, do profissional. E a cobrança para o resultado, ela acontece e também se aplica, uma vez que é a questão do consumidor, né? Esse tema é bastante espinhoso, só que o próprio Código de Defesa do Consumidor vai dizer que, na relação entre profissionais liberais, e aí mais notadamente médico, dentista, contador, a culpa, ou seja, a análise da responsabilidade do médico não é por resultado, mas sim pelos meios empregados, tá? Então, vai analisar se ele não agiu com imperícia, imprudência ou negligência. Então, acho que esse é um ponto importante, porque existe uma lenda urbana de que o médico se obriga com o resultado nos procedimentos de caráter estético. É uma lenda urbana, mas um ou outro juiz no Brasil realmente adota esse entendimento. Não é a maioria do entendimento dos tribunais, assim, ninguém precisa ficar preocupado e falar, eu quero atuar com a parte estética, seja ela dermatologia, cirurgia plástica, otorrino, gineco, etc. Mas é importante saber que alguns juízes
pensam assim. Então, se a pessoa vai submeter, por exemplo, a uma cirurgia plástica para fins estéticos e o resultado não fica esteticamente agradável, há alguns juízes, que são a minoria, que entendem que esse médico tem que ser responsabilizado, independentemente da análise, se ele cometeu alguma má prática ou não. Entendi. Não acho que ninguém precisa perder o sono com isso, porque é a minoria do judiciário, né? E judiciário, direito não é ciência exata, mas é importante vocês saberem que sim, há alguns juízes que pensam assim. Não, mas muito interessante, né? Você explicar essa questão que realmente é o meio ali, é o que aconteceu, né? Como que foi todo aquele procedimento ali, que é o mais importante, O né? que vigora hoje, assim, de uma forma bem geral, é que o médico ele tem que empregar os melhores meios possíveis, né, à luz da ciência, à luz da técnica médica. É isso assim que 95% dos juízes adotam, né? 5% vão falar, não entregou o resultado, o médico tem que ser responsabilizado se tratar de procedimento estético. Ótimo, joia. Excelente. Agora, se tratando de especialidades, vocês conseguem enumerar para a gente algumas especialidades que recebem mais processos, que tendem a ter mais essa questão jurídica envolvida? Eu vou falar de uma pesquisa e vou deixar a Giovana falar da prática do escritório, que eu acho que vai ser interessante a gente fazer essa comparação entre aquilo que eu pesquisei no meu doutorado lá na Faculdade de Medicina da FMG e aquilo que a gente vê bastante no nosso escritório. Eu publiquei um capítulo de um livro lá na Faculdade de Medicina agora em novembro, fruto de uma pesquisa realizada entre 2017 e 2022, que é uma pesquisa até então inédita no Brasil, das especialidades médicas mais sujeitas a processos no estado de Minas Gerais. A maior parte das pessoas falava, que a gente diz, de orelhada, né? Sem saber, é cirurgia plástica, é ortopedia, é GO, né? Assim, mas não existia, não havia dados sobre isso no Brasil. E até os poucos dados que às vezes eram disponibilizados, quando você tentava cavucar e tentar descobrir de onde que veio, você via que aquilo não tinha base. Eram pesquisas forjadas, literalmente, assim, aquilo nem foi publicado, né? Então, eu fiz essa pesquisa já dentro do projeto do meu doutorado na Faculdade de Medicina, e a gente chegou à conclusão, analisando mais de 1.417 decisões, que a especialidade médica mais sujeita a processos é a ginecologia obstetrícia. Ela representa mais de 26% dos processos. Se a gente considerar que o Conselho Federal de Medicina cataloga 55 especialidades, uma só representa mais de 1/4 dos processos. Realmente, costumo dizer que quem atua na área especialmente da obstetrícia, é praticamente um herói, porque a gente sabe que é bem remunerado, mas não é a especialidade com a melhor remuneração de todas e é que tem maior risco. Inclusive, as condenações para o obstetra, elas são as maiores de todas as especialidades, né? Então, ele tem uma sujeição grande a processo e quando há condenação, as condenações são bastante pesadas. Em segundo lugar, com 19%, vem ortopedia e medicina de emergência, que são especialidades diferentes, mas o judiciário não faz diferença entre elas, então ele coloca tudo no mesmo balaio. Em terceiro lugar, aí sim vai vir a cirurgia plástica com 8%. Então, ela tem praticamente 1/3 dos processos da GO, é muito pouco. E aí tem um dado interessantíssimo, que é o seguinte, em capitais, por exemplo, Belo Horizonte, a cirurgia plástica quase esbarra na GO. Em cidades do interior, e talvez assim, mais interior ainda, cidades pequenas de 30, 40 mil habitantes, né, a GO ela tem um distanciamento, porque não existem tantos procedimentos estéticos de cirurgia plástica nessas cidades. Né? E aí, em quarto lugar, aí vem a cirurgia geral, e em quinto a gente tem um triplo empate, pediatria, clínica médica e oftalmologia. Vejam que a primeira especialidade clínica aparece em quinto lugar, mas ela está intrinsecamente relacionada com a primeira. Por quê? É a neonatologia que representa o grosso dos processos da pediatria, relacionado, portanto, ao parto, né? Via de regra, o paciente ou a família do paciente, quando tem algum desfecho negativo ou ruim no parto, é muito normal processar não apenas o obstetra, mas o neonato. E eu sei que na cabeça de vocês da área da saúde isso deve ser um tanto quanto estranho, porque as funções são muito separadas entre o obstetra e o neonato. Mas o paciente, talvez por ignorância do advogado, talvez até por utilizar o Código de Defesa do Consumidor, que pode responsabilizar todo mundo, é muito normal processar todos os profissionais que estavam presentes na sala de parto e, eventualmente, assinaram o prontuário. Então, esse é o quadro das 5 primeiras, não vou falar todas porque não quero tomar o tempo com isso, mas é um cenário que foi bastante disruptivo, porque muita gente não sabia que GO representava tamanha proporção no campo das especialidades mais processadas. Então, a principal
principal justificativa para isso seria mesmo a questão do trabalho de parto, né, intercorrências durante esse período. Aí tem um estudo da USP de 2013, 2014, que mais de 70% dos processos de GO são referentes à obstetrícia. É muito mais obstetrícia do que ginecologia. Agora, com esses procedimentos estéticos da ginecologia, talvez essa proporção reduza um pouquinho. Né? Mas, assim, realmente são os processos... primeiro, tem mais volume de processo e as condenações em obstetrícia são as mais pesadas. Né? E aí, Giovana, e lá no seu dia a dia, prática. como é que é? Olha, na prática, trazendo um pouco assim sobre temas que causam processos. O que eu tenho observado, né, nesse meu 1 ano lá no escritório, é que a maioria desses processos que chegam até nós, ele vem vindo de uma comunicação muito problemática com o paciente em alinhamento de expectativa de processos estéticos mesmo, cirurgias estéticas. Então, eu entendo assim, que, na prática, isso talvez poderia ser até mesmo evitado, né? Eu acho que mais para frente a gente pode falar sobre formas de evitar, mas o que eu tenho experimentado é que, realmente, o paciente ele tem ali uma expectativa muito irreal e, quando ele tem um resultado que está ali harmônico ao rosto dele, harmônico às possibilidades que ele tinha, o organismo dele possuía, e aí ele tem essa quebra de expectativa e acaba processando, né, ali o profissional. Então, a gente, pelo menos o que eu tenho observado, né, é que essa quebra de expectativa, muito em razão da falha de comunicação do que houve entre esses profissionais, acaba desencadeando no futuro um processo judicial. Mas, assim, particularmente, eu acho que os processos que envolvem ginecologia e obstetrícia são os mais desgastantes, assim, para nós profissionais mesmo, porque são sempre muito sensíveis. E ali está envolvendo 2 vidas, né? É o neonato, né? É o neném recém-nato e a mãe também, né? Então, acaba envolvendo ali os 2 e a família toda, a avó, o pai. o pai. Muitos processos, o pai é autor da ação junto, né? Quando tem, às vezes, o óbito da parturiente e do menor, né? Então, são 2 vidas e toda a família ali envolvida, né? Com aquela, querendo ou não, tem aquela expectativa, né? De uma vida nova e tal. Realmente. E pensando nessa questão da comunicação, né, que vocês disseram que seria uma das formas, né, de se evitar muito desses processos, o que vocês pensam e poderiam nos deixar aqui de formas para evitar esses processos judiciais, de uma forma geral mesmo? Pode falar. Então, eu acho que a comunicação, né, é o que gera a confiança, a relação de confiança, que é tão essencial na relação do médico e do paciente. Então, todas as fases dessa comunicação são muito essenciais para que no futuro não haja um processo ou ainda que haja algum tipo de erro médico que seja possível chegar em uma solução que não envolva judiciário, né? Porque hoje em dia um paciente vai e pesquisa, antes de escolher o profissional, pesquisa no Google se ele tem processo. Uma coisa muito comum. Então, assim, é desgastante, é caro e, além de tudo, acaba influenciando um pouco na reputação dos profissionais. Então, assim, eu acho assim, que é muito interessante que o profissional ele se preocupe em ter essa comunicação muito ativa com o paciente, mas que isso tudo seja formalizado. Então, assim, eu acho que todas essas comunicações têm que ser formalizadas no prontuário e eu acho que é, assim, muito essencial que o profissional ele tenha um termo de consentimento impecável, assim, sabe? Com todas as possíveis intercorrências, esclarecimentos. E a gente, inclusive, sempre pensa, né, Tiago, em algumas cláusulas para ter nesse documento que, no futuro, lá no processo, a gente observa que muitos juízes dão valor para os prontuários como se fosse, assim, uma prova que foi produzida no próprio judiciário. Então, assim, vai ser o documento mais importante que o médico vai ter na sua defesa, né? E o termo de consentimento ele está incluso no prontuário. Então, eu acho que essa é o melhor caminho para evitar processos. E você, Tiago? O que a Giovana falou tem muita razão. Realmente, a comunicação ela é vital para... Né, não existe blindagem, né? Tem muito cliente que fala assim, como que eu posso me blindar de processo? Eu falo, olha, não é com a gente, né? Isso, blindagem, se alguém for te vender, eles estão fazendo estelionato com você, porque não existe blindagem jurídica.
Tem um estudo super interessante do início dos anos 2000, da Universidade de Harvard, e esse é da Universidade de Harvard mesmo, né? Porque hoje em dia tudo é Universidade de Harvard e nada é, no final das contas. Esse até uma brasileira participou desse estudo, que estava tentando entender o motivo pelo qual as pessoas processavam nos Estados Unidos. E o sistema jurídico americano de responsabilidade civil dos médicos é muito parecido com o brasileiro. Nesse ponto, o direito brasileiro é muito parecido com o norte-americano. E eles chegaram a algumas conclusões. Primeiro, que em 1% dos casos há má prática médica nas hospitalizações, então assim, achei um número até elevado, só que a menor parte dos pacientes processa. Então, assim, desse 1%, é uma parte ínfima que vai eventualmente levar à justiça, isso lá nos Estados Unidos. E eles chegaram a uma outra conclusão interessante, que a maior parte dos pacientes que processa, na verdade, não sofreram má prática. E o motivo do processo era um enviesamento causado pela relação médico-paciente ruim. Então, ele tinha uma relação médico-paciente desgastada, eles até davam alguns exemplos, né? Isso é no início dos anos 2000, então não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. O médico parava de responder e-mail, o médico era grosso, o médico destratava alguém da família, o médico usava muito termo técnico, isso distanciava os pacientes. Eles falaram que esses eram os principais motivos para um familiar ou para um paciente processar o médico. Isso é muito interessante, porque vai na linha do que a Giovana falou, e a gente percebe muito isso. A gente tem alguns clientes assim, que até já nos falaram, Thiago, assim, não ficou ótimo o procedimento e tal, mas a pessoa é tão habilidosa no manejo com o paciente que resolve aquilo, às vezes, numa conversa ou numa devolução de um valor de uma forma documentada, né? Agora, a gente já viu alguns casos do profissional ser tão bruto no trato que isso gera um transtorno, gera uma ruptura naquela relação. Às vezes não teve uma prática nenhuma, mas o profissional é tão vaidoso que quando ele é questionado, ele não aceita aquilo e aí ele já parte para uma reação um pouco mais defensiva, né? Então, na linha do que a Giovana falou, assim, o segredo mesmo, né, é a comunicação. E aí vocês, como profissionais da área de saúde, vocês sabem melhor isso do que advogado. E a parte documental, é o que a Giovana falou, é prontuário bem redigido, especialmente para casos complexos e com pacientes com perfil desafiador, termo de consentimento livre esclarecido. Se a relação começar a ficar tumultuada, documentar bem as conversas e as orientações via WhatsApp. Eu, por exemplo, ontem eu estava conversando com um dermatologista que me falou assim, Thiago, eu estava fazendo um procedimento de preenchimento nos lábios e, assim, uma paciente fumante, o pessoal da recepção esqueceu de pegar termo de consentimento dela. E o que eu faço agora? Porque, assim, preenchimento no lábio, fumando, a chance de ter uma infecção é grande, né? Ou, enfim, de ter algum outro tipo de complicação. Eu falei, mas você explicou durante a consulta? Falou, expliquei durante a consulta, sim. Eu orientei, falei, então, o que você vai fazer? O pessoal da recepção queria mandar agora o termo de consentimento para a paciente assinar. Eu falei, olha, se você fizer isso aí, a paciente já vai começar a achar que você fez alguma coisa errada. Por que depois do procedimento está querendo que colete o termo? Falei, envia por WhatsApp, fulano, reforçando, não fume durante os próximos dias, né? Isso é importantíssimo para você evitar qualquer tipo de complicação. Então, são algumas medidas assim, simples, né, que a gente pode adotar, que mesmo não tendo o documento, que é o padrão ouro de atuação, pode resolver o problema do profissional e, mais do que tudo, vai informar o paciente, que eu acho que é o objetivo último da relação entre eles. A relação médico-paciente, a gente frisa muito isso desde o início do curso, né? Desde o primeiro ano, a comunicação, o redigir um prontuário. Então, a gente tem esse treinamento desde o primeiro período mesmo porque a gente sabe desses problemas, a gente sabe o quanto é importante não só ali o manejo do paciente, mas o que vocês orienta o paciente, né? Como você orienta, como você relaciona com ele, como você redige aquilo, né? Você tem que deixar isso documentado. Então, a gente tenta realmente frisar muito bem isso desde o início para os meninos, né? É verdade. Aqui na UFV, eu tenho o maior orgulho, assim, de ser medicina aqui na UFV, justamente por conta disso. A nossa prática, desde o primeiro período, faz com que a gente observe, né? Não apenas a gente botar a mão na massa, mas observar mesmo os nossos professores tendo as condutas, manejando o paciente, né? Conversando com ele, explicando tudo. E isso acaba que faz com que a gente aprenda, né? E tenha segurança de quando nós pudermos colocar em prática, né? Exato. E também uma coisa que me lembrou aqui é que todos nós estamos sujeitos a cometer erros, algum tipo de iatrogenia. A questão é que na medicina nem sempre o erro ele não é muito bem visto, né? Ele traz prejuízos, às vezes irreparáveis, né?
Então, é bem importante a questão do direito médico. E aí, vocês podem também falar um pouco como que funciona a defesa médica nos processos judiciais, como que é essa questão do processo em si. Os profissionais, eles costumam ter muita dificuldade, você falou aí dos profissionais de GO. A Giovana lida diariamente com isso, vou deixar ela responder assim inicialmente. Bom, acho que assim, a defesa médica, dentro de um processo, costuma ser muito desafiador, principalmente quando o médico ele não é muito processado. Assim. Quando chega um profissional, que é o primeiro processo da pessoa, a pessoa assim, fica maluca mesmo. E então, assim, inicialmente a gente tenta buscar uma base documental muito boa. Então, o nosso foco, em um primeiro momento, é reunir o prontuário, todos os documentos que ele tiver disponível, então os TCLS, eventual contrato de prestação de serviço, casos que ocorrem em pronto atendimento, UPA, costuma ser mais difícil, porque o profissional está ali cheio de trabalho. Talvez assim, a última preocupação dele vai ser fazer um prontuário bem feito, mas aí a gente trabalha com o que tem, né? Mas o ideal é realmente ter toda essa documentação muito bem elaborada. Algo que eu também considero muito importante, praticamente assim, essencial também, é contar com um assistente técnico. Então, a gente normalmente contrata um profissional da mesma área que o nosso cliente está sendo processado, né? Então, por exemplo, é um processo de ginecologia e obstetrícia. Então, normalmente, a gente contrata um assistente técnico de cirurgia e de ginecologia e obstetrícia, com uma boa formação, e a gente elabora um laudo técnico dele, né? E embasando toda a conduta que o nosso cliente teve de acordo com artigos científicos, conhecimentos em gerais. E esse documento é muito importante, porque lá na frente, quando vai acontecer a perícia, que é muito importante nesses processos, né? Porque, no final das contas, o que o juiz quer saber é se teve ou não um erro. Então, assim, o juiz ele vai basear muito no laudo. Foi também um estudo que o Thiago fez, ele vai poder contar para vocês, mas a maioria dos juízes, eles se baseiam no laudo pericial. Então, todos esses documentos, e principalmente o auxílio de um assistente técnico na perícia, auxiliam muito a ter um resultado mais positivo lá na frente, na sentença, né? Então, o processo, a gente vem construindo essa narrativa desde o início, com todos esses documentos, para chegar lá na sentença e a gente poder contar com um resultado positivo. Acho que essa regra é igual da medicina, assim, a prevenção realmente é o melhor caminho. A gente vê que quando o cliente nos procura logo no início da relação de conflito, às vezes no dia seguinte ao atendimento, no dia que o paciente às vezes mandou uma mensagem um pouco mais hostil, quando a gente começa a atuar logo no início, a gente vê que a gente consegue ter resultados melhores para os clientes, porque eventualmente o prontuário não está bem preenchido e a gente vai falar, olha, você só pode preencher o que é verdadeiro, mas preenche melhor esse prontuário, porque na hora que chegar num processo e um perito, né, que é como se fosse o braço direito do juiz, que é um médico, que vai ter que analisar, que é isso que a Giovana estava explicando. Na hora do perito analisar, ele vai analisar o prontuário, eventuais exames, né? Às vezes o paciente já faleceu, não vai exumar o corpo para fazer uma perícia, às vezes nem é possível fazer isso. Então, a documentação, ela é chave para análise e para a vitória do médico, especialmente porque, lá no início eu falei que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável. O Código de Defesa do Consumidor vai trazer para o médico uma grande responsabilidade, que é a seguinte, ele tem que provar que ele não errou. Então, se ele não tiver documentação, se ele não tiver exame, se ele não tiver termo de consentimento, ele não vai conseguir fazer essa prova. O perito vai falar, olha, não tem documento para eu analisar. E aí o médico, se não tiver prova para nenhum dos lados, o médico vai ser condenado, porque é isso que o Código de Defesa do Consumidor traz de atribuição ao médico, né? Quer queira, quer não, é um ônus, né, que o médico carrega. Agora a gente podia ir para essa parte das redes sociais, né? Falar um pouquinho disso, que eu acho que é uma dúvida grande. Hoje, cada vez mais o médico está inserido nesse contexto, né? Expondo o seu trabalho, né? Eventuais resultados. E como é que é isso, né? Isso é possível? Podemos fazer isso? Existe uma legislação para isso?
Fotos de antes e depois. Fotos antes e depois. Queria que vocês falassem um pouquinho qual a orientação que vocês nos dão e como é a lei geral assim que rege aí essa questão das redes sociais. Eu, assim, todo semestre eu dou uma aula lá na Faculdade de Medicina da UFMG e, assim, disparado o tema que os alunos, assim, até aquele que está dormindo acorda é na hora que eu começo a falar de rede social, né? Porque é muito vivo e muito presente, especialmente para o estudante de medicina, né? Porque ele tem Instagram, ele tem TikTok, ele vê médicos, vê colegas fazendo, então quando eu começo a falar, ó, isso aqui é proibido, aí ele já começa a fazer assim, as contas, né? Nossa, fulano faz, ciclano faz, né? Etc. Então, assim, a gente tem uma legislação de rede social muito recente, ela começou a valer, não tem nenhum ano que ela está valendo, ela começou a valer em março do ano passado, ela foi editada em 2023, começou a valer em março de 2024, então ela não completou um ano ainda, é uma legislação muito pouco madura. E ela teve uma grande ruptura em relação à legislação anterior, que era no início dos anos 2010. Era uma legislação pré-Instagram que regulamentava as questões do Instagram. Então, vocês conseguem imaginar a dificuldade que o médico tinha para fazer uma rede social bem feita com uma legislação que era anterior ao Instagram. Quem faz essa legislação é o Conselho Federal de Medicina. Ela, tecnicamente, se tiver alguém aqui que é do direito, né, para eu não ser pego numa afirmação atécnica, não é uma lei isso, né? É uma norma infralegal, ou seja, ela está abaixo da lei e ela se submete à lei. Mas, basicamente, como a gente não tem uma legislação sobre publicidade médica, o CFM, sim, legisla sobre esse assunto. Ela é recente e ela é atual. Das legislações da área da saúde, a gente pode dizer tranquilamente que a do Conselho Federal de Medicina é a mais atual dentre todas, mais do que da odontologia, muito mais do que da odontologia, na verdade, muito mais do que... E era uma reclamação, a queixa comum dos médicos. Dentista pode fazer antes e depois, eu não posso. Dentista concorre comigo, né? E agora o médico pode fazer antes e depois, que acho que é um ponto que a gente vai falar. Mais moderna do que da biomedicina, fisioterapia, enfermagem, etc. e tal. Então, foi um grande avanço. Ainda há algumas restrições, acho que a gente vai tocar pontualmente nessas questões, né? E eu acho que é importante saber, assim, Tiago, você vai falar de algumas proibições, eu vou falar de permissão também, né? Porque eu não quero ser aqui o advogado chato, o que fala só não. Mas é importante saber se descumprir o que acontece. Porque se eu falar que é proibido, mas se a pessoa falar, tá, mas qual que é a consequência para isso? Né? A consequência é um processo no Conselho Regional de Medicina. Ninguém vai preso, ninguém vai ter que pagar uma multa por conta disso, mas você pode, em última análise, perder a sua inscrição como médico. Existem alguns poucos casos no Brasil de uma publicidade equivocada e reiterada que o médico perdeu a inscrição dele no Conselho Regional de Medicina. É demorado, etc. e tal, e é só para quem realmente está fazendo aquilo de forma reiterada, mas a pessoa pode ser suspensa. E ainda que ela não seja suspensa, ela fica sem poder exercer por determinado período, normalmente 30 dias. Ela pode sofrer uma advertência, uma censura. Essa censura vai sair no Diário Oficial, ou seja, quem jogar o seu nome no Google, e hoje qualquer paciente que vai num médico, uma consulta eletiva, etc., ele certamente vai pesquisar o nome do médico, seja para olhar o endereço e eventualmente para ver alguma questão. Vai aparecer que ele foi condenado. Então é algo assim, que desabona, né, a carreira daquele profissional. É isso que o Conselho Regional de Medicina pode fazer. Você não vai preso, você não tem que pagar indenização dentro do Conselho, você não é julgado por ninguém do direito, mas sim por colegas, né, por médicos, e tem essas sanções de advertência, censura, suspensão e cassação. E o que ainda está assim, proibido? Não faça de jeito nenhum. Você quer falar primeiro? Vamos lá. O que está proibido, né? Aquele antes e depois clássico é proibido ainda. Assim que você coloca só assim como que era e como que ficou. Isso não é permitido. O antes e depois que é permitido, e assim, eu vou confessar que eu raramente vejo esse daí. Você tem que colocar um post carrossel, colocando todas as possíveis, as complicações mais possíveis, digamos assim, né? Porque prováveis, enfim, não existe, né? Mas aquelas que podem acontecer, ou que na literatura tem uma relação maior. Então, você não pode colocar só como que era e como que ficou. E você tem que fazer uma legenda informativa, deixando claro que não existe promessa de resultado, que aquilo não vai acontecer, né? Gerar uma expectativa realista, exatamente. Né? Então, assim, foi um avanço do Conselho Federal de Medicina, não tenho dúvida.
Assim, me agrada muito, inclusive, essa normativa, porque eu acho que ela traz esclarecimento e informação para o paciente, ela foge muito da questão da falsa promessa, que era a razão pela qual o Conselho Federal de Medicina, durante mais de uma década, não autorizou o antes e depois, é porque, assim, vai enganar as pessoas, né? E eu realmente acho que pode enganar se você, ainda mais, assim, com o uso de Photoshop, etc., que as pessoas faziam. Então, antes e depois, ele é permitido desde que você coloque as complicações, uma legenda científica, uma orientação a respeito do que é o procedimento. O antes e depois, só 2 fotos, como que era, como que ficou, isso aí é proibido. Photoshop proibido também, né? E aí parece bem óbvio, inclusive o Ministério Público, quando descobre, ele entra com ação criminal por propaganda enganosa, né? Que é uma pena que não é baixa. Então, assim, algo perigoso, assim, o que a gente vê né, não só de médico, mas dentista, etc., colocando Photoshop, filtro, né? E filtro é um Photoshop. Então, assim, é proibido também. Anunciar especialidade sem ter o título de especialista, né? Sem ter o RQE, na verdade, né? Então, assim, para quem está fazendo medicina ainda, ou para quem não é da medicina, ou enfim, para quem acabou de formar e eventualmente não saiba, o RQE é o registro de especialista. Quando a pessoa forma e ela entra numa residência, e ela conclui essa residência, a residência é uma modalidade de pós-graduação, ela vai registrar esse documento dela no Conselho de Medicina, vai obter um registro de especialista. Então, a pessoa, vamos supor, fez dermatologia, minha esposa é dermatologista, né? Então ela fez residência em dermatologia no Hospital das Clínicas da UFMG, levou no CRM e obteve o registro de especialista, o RQE dela. Qual outra opção que ela poderia ter tido? Fazer uma pós-graduação, concluída a pós-graduação, submeter-se à prova de título, chamado TED, né? O da dermatologia. Se ela for aprovada, ela também pode obter o título de especialista, né, que aí seria aprovada na prova da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, tem esses 2 caminhos. Residência, necessariamente você vai obter um RQE, ou prova de título. Você também vai obter o seu RQE. São esses 2 caminhos. Tiago, eu fiz pós-graduação, suponho, em psiquiatria, e eu não fiz a prova de título ou não fui aprovado. Eu tenho direito ao registro de especialista? Vou falar o que a lei prevê. A lei prevê que não. Então, o CFM não reconhece que você tenha. Vou colocar só um asterisco aqui, porque no estado do Espírito Santo, a Justiça Federal de lá, muitas vezes tem reconhecido que o pós-graduado tem sim direito de obter o título de especialista, mesmo sem ter feito residência ou ter passado na prova de título. Por que essa discussão toda é importante? Se você não tem o RQE, você não pode se anunciar como especialista. Então, você não pode colocar lá no seu Instagram, dermatologista, perdão, nem dermatologia você pode colocar, nem especialista em dermatologia. Você não pode colocar nada que induza o raciocínio do paciente de que você tem aquela especialidade. Então, isso é muito problemático, porque a pessoa fez uma pós em dermatologia e ela não tem o RQE, ela não pode colocar nada de dermatologia no Instagram dela. E se você ainda está fazendo residência no processo ali, você é R2, vamos supor, você pode colocar dermatologia, exemplo? Essa é a pergunta, assim, muita gente já me fez. Eu inicialmente falava assim, não pode, porque você poderia induzir alguém a pensar dessa forma, mas eu já pesquisei, não existe. Primeiro, nunca vi uma denúncia sobre isso, nunca vi um CRM denunciando a pessoa colocando R2 de dermatologia, né, ou residente de dermatologia. Nunca vi denunciando e nunca vi nenhuma decisão julgando essa questão. Então, não está previsto na lei exatamente essa minúcia, se a pessoa for residente, ela pode colocar ou não. Mas eu nunca vi denunciar, então acredito que os conselheiros têm um entendimento de que isso é possível. Tá? Mas não é uma questão clara no direito, não. Né? Eventualmente pode ser que em algum lugar tenha sido julgado, mas o processo é sigiloso, a gente não vai ficar sabendo. Mas, assim, pelo sim, pelo não, eu talvez evitasse para assim, já não começar a sua trajetória acadêmica e profissional com um asterisco desse, né? Uma informação que eu acho que é importante é o seguinte, Tiago, mas eu fiz pós-graduação, eu quero informar para o meu paciente que eu fiz. Tem nenhuma alternativa, tirando o fato de eu ir no Espírito Santo e entrar na justiça de lá, porque isso seria possível, não tem nenhuma alternativa? Tem, o próprio CFM dá essa alternativa na resolução de publicidade médica. Eu acho ela péssima, eu nunca vi, eu acho que a gente viu talvez uma pessoa, no máximo, ter feito isso. Assim, eu acho realmente péssima. Mas, enfim, está lá previsto na lei. Você colocar pós-graduado em psiquiatria, por tal instituição, entre parênteses, e caixa alta.
não especialista. Entendi. Assim, eu acho que é uma antipropaganda, né? Assim, acho que eu vi uma vez Melhor na não vida. colocar Né? nada. A maior parte não coloca. Ou a maior parte coloca e vai assumir os riscos da lei. Né? Mas é isso que pode. Assim, é um avanço, porque até ano passado, no início do ano passado, não podia, por exemplo. Desde março que pode, né? É um avanço, mas assim, eu acho que é interessante porque mostra para o paciente que não é especialista. Mas, por outro lado, assim, colocar em caixa alta, etc., é muito hostil, né? Eu acho que ninguém vai querer fazer isso na rede social. E complementando, o Thiago também tem uma norma, né, nessa resolução. Ela é um pouco mais genérica, né, mas ela fala que não podem haver fotos que causem assombros aos telespectadores, né? E às vezes, assim, eu acho que é algo realmente muito genérico, né? Tipo assim, o que vai me assustar, talvez não vai assustar outra pessoa. Mas recentemente a gente até lá no nosso escritório a gente faz um relatório, né, de análise de redes sociais para os nossos clientes, quando solicitam, né? E a gente faz análise de todas as publicidades que podem, que não podem, e é algo muito importante, até para evitar processos éticos. E em um desses relatórios, né, a gente estava fazendo, e uma imagem lá que causou muito assombro na gente, que realmente, assim, não é dessa área, foi um útero com os cabelos, assim, um útero bem esquisito. Era um tumor, eu acho. Teratoma. Nossa, a gente ficou muito assombrado, assim. E eu acho que esse seria um exemplo, né? Porque você pode fazer aquela postagem, mas que, por exemplo, para nós do direito, que não temos contato com esse tipo de coisa, foi algo que causou muito assombro na gente, né? Então, apesar de, por exemplo, um tipo de publicidade que é permitido, por exemplo, é transcurso de procedimento no contexto educacional. Então, por exemplo, isso aí poderia, mas, por outro lado, pode causar esse assombro em pessoas que não têm contato mesmo com órgãos, etc. E também pode desencadear em algum processo ético nesse sentido, caso um paciente ou alguma pessoa que te siga no Instagram, por exemplo, veja aquela publicidade ali, fique muito assustada e direcione para o setor de ética do CRM, por exemplo. Então, pode começar ali um processo ético, uma sindicância, né? É uma proibição expressa essa. Você não pode, de forma alguma, tentar gerar pânico ou temor na população. Com publicidade, né? Então, assim, Thiago, eu quero fazer um Instagram para ensinar, eu sou professor, eu quero ensinar os meus alunos, enfim, às vezes o seu aluno é estudante, o seu aluno é médico, né? Isso é proibido? Não é proibido, pelo contrário, a resolução do CFM fala que ela se aplica ao conteudista de medicina. Só que aí, qual que é o segredo? Fecha seu Instagram, ou então a primeira imagem coloca assim, conteúdo sensível, né? Para a pessoa já não bater o olho e ver um teratoma, né? Que assim, para quem não é da área, ou até para quem aquilo às vezes pode ser repulsivo, assustar, falar, nossa, então assim, sou mulher, isso vai acontecer comigo, né? Assim, eu acho que é importante a pessoa separar isso, ela tem um conteúdo interessante, só que a abordagem dela é uma abordagem que não é de acordo com... mais sensibilidade, né? Exatamente, nem todo mundo quer ver isso, né? Uma coisa que eu tenho também eu gostaria de saber, até esclarecer para o público, quando você divulga imagens de pacientes, mesmo que não apareça rosto, mesmo que você não consiga identificar aquele paciente, aquela pessoa, é importante você ter a autorização, por exemplo, é uma peça anatômica, por exemplo, é um cirurgião que retirou um apêndice, ele possa, de forma educativa, é um conteudista, o conteúdo é voltado para a educação, isso tem que ser informado, desculpa, não informado, a gente precisa do consentimento desse paciente, como que a gente coloca isso na rede social, a gente tem que informar o público de que isso foi adquirido, esse consentimento? Essa é uma pergunta excelente. Obrigatoriamente, o médico tem que pegar o consentimento do paciente para fazer qualquer tipo de publicidade, né? Tiago, mas não está aparecendo a imagem do paciente, mas aquela parte, né, assim, aquela fotografia pertence ao paciente. Pode ser uma unha encravada, pode ser uma pinta, pode ser o fundo do olho, pode ser isso, até o raio-x, ele pertence ao paciente, né? Aquilo é como se fosse uma propriedade intelectual daquele paciente, então ela tem que ser protegida. Então você tem que pedir autorização. Como que você pede essa autorização? A forma mais simples é no termo de consentimento. Aquele documento que a gente já falou, que é obrigatório, enfim, praticamente todo lugar, todo estabelecimento de saúde tem, você vai colocar uma cláusula, que é uma cláusula que eu acho que hoje já está até, a maior parte dos termos que a gente até pega para analisar, já tem.
que é uma cláusula autorizando o uso para fins de publicidade. Então, esse é o segredo. E precisa colocar na legenda, é recomendado colocar. Né? Até para assim, evitar uma discussão, abrir uma sindicância contra você, para aí você falar que teve autorização. Então, já coloca na legenda que aquilo que foi colhido a autorização do paciente para divulgação daquela imagem. Foto autorizada pelo paciente não, é um termo de consentimento livre, esclarecido, autorizado. Isso, assim, que foi colhida a autorização em termos de consentimento livre, esclarecido para a utilização das imagens, né? Entendi. Para fins científicos. E realmente é um documento, sim, né, assinado pelo doente, pelo paciente e tal. Boca de boca. Não é recomendado. Então, assim, você não pegou o termo de consentimento. Qual a alternativa que eu estou pensando agora que você pode fazer? Manda no WhatsApp. Fulano, ficou, né, assim, eu queria poder usar seu caso no Instagram, etc. Você me autoriza, eu vou usar a foto A, B e C, manda abaixo. Tá. Te mandou o joinha, ok, mandou um áudio, tudo bem, doutora, pode usar. Beleza, isso é válido, tá? Não precisa ser necessariamente um papel escrito. Tá? Entendi. Ótimo. E assim que o paciente mudar de ideia também, aí é necessário excluir. Retirar. Esse é o problema, porque tem paciente que já falou com o cliente nosso algumas vezes, né? Sim. Não quero que você use mais. Thiago, mas essa semana teve uma, né? Ficou lindo o resultado, etc. Eu queria usar e ela não está deixando. O que eu posso fazer? Eu falei, nada. A pessoa não está autorizando, você não vai poder usar. E assim, como que a população deve agir nesses casos que o profissional infringe as normas, etc.? Se qualquer pessoa, isso serve para qualquer pessoa mesmo, você não precisa nem ser paciente daquele médico. Se você viu uma postagem em rede social, pode ser a própria página, assim, né? Por exemplo, essa semana passada, tinha uma médica lá que tinha 300 e tantos mil seguidores no Instagram, no estado de São Paulo. Assim, eu não sabia nem que ela era médica. Apesar dela falar de medicina, não tinha no Instagram dela que ela era médica, não tinha o CRM dela, não tinha RQ, não tinha nada. E aí eu fiquei curioso, porque eu estava vendo um tanto de posts, umas coisas até agressivos, assim, sabe? Mas falando de medicina, eu resolvi olhar, joguei no Google o nome dela e vi que ela era médica. E aí, né, vi que ela não tinha RQE também. Então, assim, ela estava cometendo uma série de infrações, porque obrigatoriamente, primeiro, você tem que se identificar como médico, é uma regra dessa nova resolução, você tem que dizer que você é médico. Por que faz isso? Porque muita gente coloca doutor no Instagram e não é médico, né? Biomédico, fisioterapeuta, etc., né? Coloca lá, farmacêutico, já vi. Então, você tem que informar e você tem que colocar o seu número do CRM, com o objetivo da pessoa até pegar o seu número e jogar na página do CRM e ver se você tem registro especialista, etc. Então, isso é um grave problema que tem. E o que a população em geral pode fazer? Viu uma publicidade irregular, que te tocou, não. Assim, você pode ser simplesmente querer ser o Batman e sair denunciando todo mundo. Você tem o direito de fazer isso. Talvez você fizesse até um bom serviço para a população, né? Mas você simplesmente vai mandar um e-mail, a maior parte dos CRMs recebem denúncia por e-mail. Então, você vai mandar, em tese, eles não aceitam denúncia anônima. Mas, assim, nada impede também, a gente já viu alguns casos que começou com denúncia anônima e depois o CRM tocou o processo de ofício, ou seja, mesmo... Então, você, eu tenho medo porque, assim, eu sei quem é, uma cidade pequena... Cria um e-mail no Gmail lá, qualquer, e manda, né, falando da denúncia, tem chance do CRM seguir com o processo, mesmo ela tendo começado de uma forma meio anônima, assim, isso já viu acontecendo várias vezes. Então, é uma possibilidade, ou seja, o cidadão não precisa ir tem que ir lá no CRM, lá no Belo Horizonte, né? Eu acho que aqui em Viçosa deve ter delegacia do CRM, né? Não, existe um delegado, um representante, mas a delegacia não. Então assim, talvez fique difícil, né? Como é que a pessoa vai denunciar, etc, né? Só mandar um e-mail, é muito simples. E esses órgãos são muito preparados para receber denúncias, assim, eles não vão te gerar muita burocracia. No máximo, pedir para você preencher um formulário virtual, que a gente viu. O CREMESP em São Paulo é assim, por exemplo, é super prático. E depois, Thiago, mas eu preciso acompanhar o processo ao longo de anos, porque no CRM, gente, demora mais do que na justiça, infelizmente. Precisa acompanhar ao longo de anos? Não precisa. Uma vez que você denunciou, o CRM vai te perguntar, você quer continuar? Se você falar que não quer, o CRM vai tocar o processo sozinho depois. Então, assim, não estou aqui incentivando ninguém a ir no CRM, etc e tal, mas, enfim, se a pessoa entender que o direito dela, como cidadão ou como paciente foi violado, ela tem, obviamente, toda a possibilidade de promover a denúncia. Desde que, enfim, seja uma denúncia fundamentada, né? Porque se ela entrar com uma denúncia que não é fundamentada, aí o tiro pode ser pela culatra, pode ser, inclusive, crime isso. Eu acho que a gente colocou aqui, né? Eu acho que demos as orientações para o profissional, né?
para ele seguir o caminho correto, prevenir todos esses problemas, né? E demos também agora a orientação para o público em geral, né? O que fazer diante de uma possível fraude ou um possível problema aí. O que mais, Luísa? O que a gente pode perguntar mais para os nossos vou só trazer um ponto importante. O principal motivo de denúncia no CRM é publicidade. Então, assim, de longe, acho que no CREMESP tem se dado mais de 65% das denúncias que geram processos no CRM são por publicidade médica. E como que vocês enxergam que vai estar daqui a alguns anos essa questão de direito médico? Vocês acham que tende a melhorar, tende a piorar diante desse avanço tão grande das redes sociais que... Eu vou deixar a Giovana falar primeiro, porque ela tem uma experiência um pouco mais recente, e depois eu vou falar a minha experiência para a gente ver se está na mesma linha ou não, mas eu acho que vai ser diferente, eu acho que essa que é a riqueza da... Bom, acho que para o direito médico, de forma mais ampla, eu acho que vai aumentar muito o número de processos, assim, acho que essa é a impressão que eu tenho, acho que diariamente aumenta muito o número de processos, as pessoas, hoje em dia, elas veem as portas da justiça como um local para reclamar absolutamente qualquer coisa, então eu acho que cada vez mais haverá mais processos, então acho que, assim, vocês que estão ainda na graduação, que ainda estão formando, eu acho que é muito importante que vocês se munam mesmo de documentos e conhecimento para evitar isso, porque eu realmente acho que vai aumentar muito. Agora, mais do aspecto da publicidade, eu acho que é muito promissor mesmo, assim. Eu acho que já melhorou muito e eu acho que tende a melhorar ainda mais, né? Mas, assim, eu acho também importante ter todas essas cautelas, né? Com os pacientes, autorização dos pacientes e também de não causar esse medo, né? Na população que acesse o Instagram. E você, Thiago? Acho que a minha opinião ela vai ao encontro da sua, ou seja, a gente pensa de uma forma bem parecida. Eu estou há 12 anos nessa área e quando eu comecei a atuar com direito médico, praticamente não existia direito médico. Assim, era um ou outro processo de paciente contra profissional. E justiça no Brasil não é barato, assim, as pessoas acham que é barato, mas assim, para você ter uma causa bem sucedida é muito caro, na verdade. Defensoria Pública, etc., faz um papel muito bonito, mas muitas das vezes não consegue atender aquilo que pretende. E a maior parte dos processos contra médicos, assim, a gente já fez esse estudo, tanto de cirurgia de catarata, eu fiz em 2017, tem um estudo da USP também, de GO. A maior parte dos processos, os pacientes não têm sucesso. Na cirurgia de catarata, por exemplo, 93% dos pacientes no estado de Minas e São Paulo perderam esses processos. Então, assim, a cada 100, 93 perdem, né? E na GO, 69% perdem o processo. Então, assim, a maior parte dos médicos que é processado tem um bom resultado, ou seja, tem um sucesso. Mas muitos pacientes ainda assim são movidos por processo e a gente tem visto estatisticamente crescer o número de processos. Nos conselhos de medicina, a mesma coisa. Por quê? Aquela ideia de corporativismo que havia muito, não vou levar no CRM porque vai ser julgado pelos colegas e médico tem fama de corporativista. Essa fama tem se perdido bastante. A gente tem visto o CRM de Minas muito atuante. O CREMESP, então, assim, é um órgão zero corporativista, a gente vê com frequência condenações, às vezes até assim, às vezes exageradas em alguns casos, em outros casos não. Então, a gente tem visto esse crescimento na litigância e o bom profissional, mais do que nunca, ele tem que, não basta ele ser um bom médico na parte técnica, né? Enfim, o professor Cristiano está aqui, né? Luísa, com certeza já ouviu muitos na faculdade também, que o médico, o exercício da medicina técnico é uma parte da medicina só. Se ele tiver uma boa relação com o paciente, se ele não se munir de uma boa documentação e de uma orientação formal, não adianta nada, porque no final do dia, eventualmente, o paciente vai ficar insatisfeito com ele e ele, se for processado, se tiver algum tipo de conflito, não vai conseguir se defender. Então, assim, do ponto de vista do médico, eu sou casado com uma médica, posso dizer que não sou muito esperançoso de que vai amainar, não. Vou até trazer um exemplo para vocês aqui. Na Itália, em 2012, o conflito estava tão grande entre médico e paciente, tão grande, estava tendo muito processo contra médico na Itália. Eles fizeram uma lei falando o seguinte: o médico que seguia a literatura, seguia as evidências científicas, não pode ser processado. Fizeram uma lei para proteger o médico, assim, porque era tanto processo frívolo, né, por complicação, né, que 30% dos processos nos Estados Unidos são por complicação, e complicação não quer dizer que é má prática, né, definitivamente. Então, eles fizeram uma lei na Itália. Essa lei foi revogada em 2017, não sei o motivo, né, chama Lei de Balduzzi.
Mas, enfim, foi uma reação da sociedade em relação àquela altíssima litigância. Porque gera um efeito contrário, que é o seguinte, a medicina defensiva. Os médicos são tão processados e têm tanto medo de ser processado, o que ele faz? Isso é documentado, é um fenômeno documentado. Ele muda a prática dele. Ao invés de ele pensar no melhor para o paciente, ele começa a pensar no melhor para a defesa dele. Então, ele vai solicitar uma série de exames desnecessários. É isso que eu estudo no meu doutorado, eu estudo na cirurgia de catarata. O protocolo da cirurgia de catarata, meu orientador é oftalmologista, seria nenhum exame, se o paciente é rígido, saudável, você não precisa fazer nenhum exame para a pessoa fazer cirurgia de catarata. O protocolo é defensivo, já vai recomendar uns 2 ou 3 exames, né? E isso tem se replicado na medicina, porque depois o médico é processado, o juiz fala assim, mas por que você não pediu um exame de fundo de olho, por que você não pediu um OCT? Né? Aí, mas não precisava, né? Aí vem um perito e fala, mas por cautela, né? Mas cautela custa caro, né? Tempo do paciente perdido, custo de um exame, plano de saúde, SUS, enfim. Então, assim, não sou muito otimista, não, acho que é um cenário de preocupação, realmente tem aumentado o número de processos, tanto no CRM quanto na Justiça, mas um alento os médicos estão cada vez mais bem informados. Então, acho que aquelas turmas que formaram 15, 20 anos atrás, que não tinha nenhuma cadeira de direito médico, que ensinava apenas ética e, às vezes, assim, mal e porcamente, acho que isso hoje em dia não existe mais. Um exemplo é esse podcast. A gente está falando de direito médico aqui, isso era inimaginável 5, 10 anos atrás. A questão da prevenção quaternária, né, é um assunto bastante estudado hoje em dia, né, e a gente, principalmente medicina baseada em evidências, né, a gente acaba tendo que prestar mais atenção ainda nessa questão. Acho que a gente pode finalizar com o recado final dos nossos convidados. Isso, o que você acha? Também acho. A gente tenta finalizar o nosso podcast pedindo para que o convidado fale, dê as suas palavras finais, o seu alerta, as suas orientações de uma forma breve. Então, vou deixar com vocês aí para vocês finalizarem. Vamos lá, Giovana. Acho que, como eu já falei, né, que eu posso deixar para quem está assistindo esse podcast, sejam já os médicos formados, sejam aqueles que estão ainda em formação, é que tenham muito cuidado com essa comunicação com os pacientes e que tente ao máximo deixar tudo formalizado. Eu sei que vocês têm 1000 preocupações, ainda mais em um contexto de pronto atendimento, por exemplo, vocês estão ali no olho do furacão e a última preocupação vai ser fazer um prontuário bem feito. Então, às vezes, eu fico até meio sem graça de deixar isso como meu último recado, conhecendo que essa não vai ser sempre a realidade de vocês, mas minha dica é essa, fazer ao máximo com que seus documentos sejam muito bem elaborados, muito bem descritos, porque caso você seja processado no futuro, esse documento vai ser muito valorizado pelo juiz e pelo perito. Então, esse é meu recado final. Mas essa é uma preocupação hoje em dia. Eu acho que cada vez mais a gente está preocupado. Mesmo que a gente esteja no contexto da urgência e emergência, é possível a gente relatar de uma forma bem clara e objetiva o que está acontecendo, as nossas condutas. Eu acho que é possível, sim. E aí, Tiago? O meu recado vai ser no sentido de estudar o direito médico e hospitalar. Acho que isso se tornou algo quase obrigatório hoje em dia. Eu sei que o médico já tem assim, que estudar aquela especialidade que ele resolveu se dedicar, mas acompanhar, eventualmente seguir um conteúdo, receber por e-mail, uma newsletter. Eu vou até deixar meu Instagram aqui, @ThiagoHetz, Thiago sem H. Eu falo diariamente sobre direito médico lá, voltado para médicos e dentistas. Então, eu tento transmitir essa mensagem de uma forma simples, didática, e sempre ter em mãos o contato de um bom profissional, se a situação apertar, para você saber para quem ligar, para quem mandar uma mensagem, para quem pedir uma orientação, seja do Conselho Regional de Medicina, igual eu falei, o CRM presta esse serviço, seja eventualmente de um advogado. Olha, essa situação ficou difícil, eu quero uma orientação de um advogado, né? Tem uma série de bons profissionais de direito médico hoje em dia. Esse é um ponto positivo. Se há 15 anos não tinha quase nenhum bom advogado de direito médico odontológico, hoje tem vários. Então, assim, aqui em Viçosa certamente tem vários também. Então, basta enviar uma mensagem, a pessoa vai te dar uma orientação, e essa orientação às vezes vai impedir um processo ou vai aumentar a sua chance, né, de ter uma relação melhor com aquele paciente. Joia. Eu acho que é isso, né, Luísa? Isso. A gente gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Vocês saíram lá de Belo Horizonte para vir participar desse podcast. Então, isso é muito importante. Como você mesmo disse, Thiago, assim, é muito importante que os estudantes tenham esse contato com o direito médico. Eu acho que foi uma conversa muito esclarecedora, muito objetiva. Foram informações robustas, né? Contribuíram muito. Eu não Pessoas- sabia de diversas Pessoas coisas. experientes, né? Sim. Então, eu acho que foi muito legal.
Eu acho que é isso. Muito obrigada. Eu que novamente. agradeço. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição de vocês. Pessoal, então finalizamos por aqui. Acessem nossas redes sociais, nossas mídias digitais, nossos canais tanto de imagem, né, que é o nosso videocast no YouTube, quanto de som, somente as nossas conversas aqui. Então, podem sugerir também temas. Estamos abertos a temas. Eu acho que isso é muito importante, essa participação do público, né? Eu acho que finalizamos por aqui. Muito obrigado e até mais. Obrigada.